Por que nós estamos passando por dificuldades, por lutas, por problemas? A gente se sente injustiçado muitas vezes. A gente pode pensar com nós mesmos: Senhor, o que eu fiz para estar merecendo isso? Se eu te sirvo, se eu não sou uma pessoa má para os outros, se eu procuro ajudar, fazer o bem para as pessoas, e por que eu estou passando por isso agora? Por que eu estou atravessando por essa fase difícil da minha vida? Eis aqui o homem, esse homem chamado Jó, que não tinha porquê, aos nossos olhos, e talvez aos olhos dele também, se o próprio Deus falou dele na cara do diabo: tu viu meu servo Jó, homem bom, reto, íntegro, temente a Deus, Deus que se desvia do mal, que não tem ninguém na terra como ele. Mas ainda assim o Senhor permitiu que ele fosse afligido. Sabe por quê? Porque Satanás, nesse momento, ele afrontou o nosso Deus. Ele foi perante o nosso Senhor, e o nosso Senhor perguntou para ele onde ele vinha, e ele diz que ele veio de passear pela terra. Sabe, ele fica passeando pela terra só procurando uma oportunidade para trabalhar na vida de alguém. E quando ele chega com a obra e o trabalho dele, irmãos, você sabe o que ele fez na vida de Jó. Ele não brinca de ser destruidor. Ele chega para detonar. Ele chega para destruir. Mas o que foi que manteve Jó de pé? Foi a sua fé e fidelidade ao Deus dele. Coisa que o diabo disse para Deus, que Jó só era fiel a ele porque ele tinha riqueza. Jó só era fiel a ele porque ele tinha uma família. Jó só era fiel a ele porque ele era um homem saudável. E tudo isso Deus deu para Jó por causa da sua fidelidade. Porque se a gente for fiel para com o nosso Deus, Ele também será fiel para com a nossa vida também. Mas o livro de Jó é um exemplo que nós temos que mostrar a nossa fidelidade para com Ele em qualquer das etapas e momentos da nossa vida. Porque talvez não, que a Bíblia fala isso no livro de Jó. O Jó lhe fala assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Sabe o que era que ele temia? Era essas coisas que aconteceram. Ele perder a família, ele perder a saúde, ele perder a sua condição financeira. Que são coisas que todos nós precisamos para vivermos nesse mundo que a gente habita nele ainda. Mas acima disso que a gente precisa para habitar nesse mundo, nós precisamos acima disso daquele que dá isso para nós. E quem é que dá para nós? É o próprio Deus. Ele que deu para Jó. Mas Satanás, invejoso, que não gosta de ver ninguém feliz e bem, chegou diante do Senhor e falou para ele: ele te serve porque ele é um camarada que ele tem de tudo. Tira dele. Deixa eu tocar. Deixa eu tocar na sua família. Deixa eu tocar no recurso financeiro dele. O Senhor disse para ele: vai lá e toca.
mas não tira a vida. E o diabo entrou em cena e destruiu com quase toda a família de Jó, onde só sobrou a mulher dele. Depois ele entra em cena, e a Bíblia diz que é destruído todos os rebanhos que Jó tinha, toda a sua prosperidade, não deixando nenhuma ovelha. E ainda assim a Bíblia diz que Jó se manteve fiel. E num outro momento, de novo está Deus e o diabo cara a cara. E Deus falou para ele: tu viste lá o meu servo Jó, que ainda depois de tu ter me incitado contra ele, ainda continua fiel. Porém o diabo, irmãos, que não desiste fácil da vida de ninguém, disse para ele: tudo bem, eu destruí com a família, eu destruí com a prosperidade, mas tudo homem vai dar pela sua vida. Deixa agora eu tocar na saúde dele. E o Senhor disse para ele mais uma vez: vai, mas não tira a vida dele. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda que Jó estivesse passando por o que ele estava passando, mas Deus ainda tinha um projeto na vida dele. Assim é nós. Se está chegando alguma coisa sobre a nossa vida de ruim, se o momento agora não é bom, por detrás disso tem um propósito. Senão Satanás já tinha terminado o trabalho dele. Se ele não terminou é porque Deus vai fazer só até aqui, porque daqui para lá eu vou entrar em ação e eu vou abençoar a vida do fiel. A vida do fiel, que está passando hoje pela prova, pelo deserto, pela fornalha, mas não vai desistir de me adorar, não vai abrir mão da sua fé. E a Bíblia diz que Satanás foi encher o corpo de Jó de chagas, da planta do pé ao alto da sua cabeça, a ponto de ele ter que se coçar com caco com cacos, de telhas, cacos. Mas a Bíblia diz: com tudo isso, Jó não abriu a boca para pecar contra o nosso Deus. Aí entrou em cena a pessoa que restou da família. Todo mundo se afasta nesses momentos, irmãos. É nos momentos difíceis da nossa vida é que você vai ver quem realmente te dá valor. É nos momentos difíceis da nossa vida que você vai ver quem realmente gosta de você, e não é por interesse. Porque eu tenho certeza que quando Jó estava na prosperidade, na bênção, a casa dele com certeza era cheia de gente. Ele tinha bastantes amigos. Mas quando ele caiu, quando ele entrou nessa decadência que Deus permitiu, até os 3 amigos que foram enviados para ajudar ele, chegaram lá e começaram a acusar ele, que ele estava passando por aquilo ali porque ele merecia, porque ele estava no pecado. O homem fala coisas de homem, porque só Deus conhece todas as coisas. Os homens falando coisas do homem, que o homem julga pelo que ele vê, julga pelo que ele está olhando agora.
Mas Deus conhece tudo. O homem julgou, tu está assim, porque tu está merecendo, porque tu estava no pecado, tu está no pecado, Jó. Mas lá na frente, lá para trás, quer dizer, para trás, antes de Jó ficar nessa zona que ele ficou, tinha tido uma peleja espiritual de Deus com o diabo ali, que ninguém estava vendo. Mas é por isso que a Bíblia diz que o homem olha com os olhos carnais, ele olha, ele enxerga aquilo que está diante dos olhos dele. E Deus, que sabe de todas as coisas, e o homem não sabe de nada.